Filme Elementos, lançado pela Disney Pixar no início de 2023, foi um tremendo fracasso de bilheteria, o maior talvez em 30 anos da produtora, mas que recentemente foi um grande sucesso ao ser lançado no serviço de streaming, no Disney Plus, sendo a maior estreia, ultrapassando até mesmo nomes como Guardiões da Galáxia Volume 3, A Pequena Sereia e entre outros. Mas o filme é bom ou não? Vem com a gente descobrir. Olá pessoal, aqui é o Bondon Cine, eu sou o Felipe, aqui do lado está o Lucas, Fala, meu povo. e atrás das câmeras está o Leandro. E aí, pessoal? Iremos apresentar hoje Elementos. Nesse filme, vemos a história de Faísca, uma garota de fogo que está tentando salvar a loja do pai ao mesmo tempo que descobre um amor proibido. Sinceramente, eu não tinha nenhuma expectativa em cima do filme por conta das críticas que tinham saído no seu lançamento. Eu lembro do pessoal comentando que a bilheteria dele tinha sido baixa, e por isso Elementos pra mim é um daqueles filmes que, se não fosse o canal, eu não ia assistir jamais. Mas o que? Então pessoal, primeiramente não vi as críticas nem comentário na internet, eu fui de cabeça ver esse filme. E falar a verdade, esse filme que me impressionou bastante, gostei do enredo, gostei da história, do começo até o final me agradou bastante. Sim, é interessante que isso me faz lembrar que, na questão de expectativa, eu tinha um certo preconceito, sabe, com filmes de Sim. animação. Pra mim era coisa mais de criança, fora alguns exemplos que são mais conhecidos. Eu sempre vi esse filme da Disney ou da Pixar meio que, é um filme infantil, por que que eu vou assistir ele? Mas isso começou a mudar no começo do ano, com o filme Gato de Botas 2, e agora com esse filme do Elementos, que me surpreendeu bastante, com uma mensagem muito forte que a gente vai comentar mais pra frente. Na questão de personagens, o que mais me instigou seria o Gota, sabe? Por mais que a Faísca seja a personagem principal, ela tenha um carisma muito grande, o Gota, eu não estava entendendo qual que era a dele, sabe? Lembrando, a Faísca, ela é uma personagem muito carismática, que chamou muito a minha atenção também, mas o Gota, ele acabou me instigando mais pelo fato que eu não estava entendendo exatamente o que ele queria representar na hora. Fluxo. Eita. Esse cano tirou todo o meu shape. Melhorou. Então, ao contrário do Lucas, eu prefiro a Faísca, eu gostei bastante, uma personalidade bem forte, ao contrário do Guto, que é um pouco mais calmo e um pouco mais chorão, assim, no filme, você pode ver. Então, meu personagem favorito foi a Faísca. Me pegou bastante, gostei da forma que ela foi contada na história, como foi passando o desenvolvimento do filme. E o Gota, assim, pra mim não foi um personagem tão desenvolvido assim. Então, quanto a essa questão, eu concordo que o Gota não teve um grande desenvolvimento, principalmente se você comparar ele com a Faísca. Eu não sei, cara, teve alguma coisa nele que me instigou, que eu ficava tentando entender qual que era dele. Aí por isso eu acredito que me chamou um pouco mais a atenção. Mas foi engraçado você ter puxado esse assunto, que já vamos falar, né, nessa questão do desenvolvimento dos personagens. Você tinha comentado que o Gota não teve um desenvolvimento tão grande. Por que que você acha isso? Cara, assim, o Gota, ele não foi o personagem que meio que desenvolveu bastante, foi mais a Faísca. Ela tem meio que aquele falta de controle sobre os sentimentos dela. Então, no filme, ela fica meio que perdida o que vai fazer. O Gota já não, o Gota é um pouco mais, vou fazer isso e eu sei o que eu tô fazendo. Ela já fica um pouco mais, será que eu vou, será que esse caminho é o mais certo? Será que isso tem que fazer pra não errar nesse? Então, pra mim, o Gota é um personagem que já foi desenvolvido, ele só complementou no filme. De fato, o Gota, ele estaria mais para desenvolver a personagem, né, do que ser um personagem a ser trabalhado. Então, falamos sobre a Faísca, falamos sobre o Gota. O Brasa, qual a sua opinião sobre ele? Bom, o Brasa no filme Elemento é um pouco mais protetor. Ele meio que se preocupa com a faísca e tal, porque ele tem um pouco de preconceito com o pessoal da água. E quando ele chegou meio que no país da cidade, certinho, ele meio que foi meio que tentando apagar. Porque na parte do metrô, a esposa dele meio que é apagada e ele fica assim, água. Que já tem meio aquele preconceito sobre o pessoal da água. Tipo assim, eles querem apagar, tipo, querendo acabar com a cultura dele.
Então ele é um pouco mais preconceituoso com o pessoal da água. Então, mas nessa parte que você fala, né, sobre ele ter um preconceito com o povo da água, pode ser também a questão deles já terem sofrido algum tipo de preconceito, ou realmente pode ser um preconceito ali naquele começo, né, porque eles ainda estão chegando naquele território, mas um preconceito baseado no medo, porque muito da raiva que a gente sente, do ódio, pode ser dessa questão de temer, por exemplo, Desconhecido, você fala. não exatamente o desconhecido, mas até aquele momento do filme, o que a gente tem, o que a gente vê é que a água apaga o fogo. Sim. Então, eles estão num ambiente, se você parar pra pensar, que é hostil para eles. Tudo naquele país é feito de modo que oferece um risco. Pois é, eu tava falando. Ei, cuidado, Toshinha! Imagina, você está tendo que sair da sua nação, onde você cresceu, você teve que abandonar sua família, você está indo para um outro ambiente que ainda é hostil com você. Então, naquele primeiro momento, né, que o passageiro do lado dele, o homem da água, ele acaba derrubando uma água na esposa dele e apagando um pouquinho dela, já começa a nascer tanto de um preconceito dele, mas eu acho que o principal seria o medo deles serem apagados, não só literalmente, na questão deles talvez até perderem a vida, mas também de apagar a cultura, né? Porque lá era uma vida diferente, era uma cultura diferente, eles estão indo para um outro lugar que até então é hostil à cultura ou até à sobrevivência deles. Viu? Fica uma delicinha se você diluir um pouco. Diluir um pouco? Você quer dizer apagar? Nós nunca seremos apagados por você! Esse ponto que você entrou agora, você pode reparar quando eles chegaram nessa cidade, mostrar tipo os desenhos da água, das nuvens e da terra, e não mostrar o do fogo. Então, tipo assim, o pessoal criou a cidade, mas não incluiu eles na cidade. Como se fosse, não, eu não quero vocês aqui, que vocês não são meio que bem-vindos. Pode ser essa questão também, mas também pode ser a questão que nessa parte eles mostram a criação do país, né? Que aí primeiro chegou o povo da água, depois o povo da terra ou da madeira, eu não sei exatamente qual que é, e depois o povo das nuvens. Pode ser duas coisas. Ou que eles realmente, como você falou, não queriam eles ali, ou pode ser que simplesmente o povo do fogo preferiu continuar no lugar deles, porque eles têm a nação deles, né? Você vê isso no começo do filme, eu não lembro exatamente se é no começo, mas eu sei que depois, lá pro meio do filme, nos é apresentada essa questão. Mas realmente pode fazer sentido, tanto eles não querer o povo da água, a fundação do país, quanto também poderia fazer sentido o povo do fogo não querer envolvimento. Então, na minha análise, Lucas, ele acaba sendo um pai muito protetor. Então, essa é meio que minha conclusão final. Sim, eu acho que Protetor se encaixa muito bem, né? Porque o motivo dele ser daquela forma é o medo tanto deles serem apagados literalmente, porque estão num país que é Agressivo, assim, pra eles. agressivo pro estilo de vida deles e também pela própria vida. E também o medo da cultura ser apagada. E dessa questão do Brasa ser uma pessoa mais dura, mais rígida, a gente pode atribuir esse fato porque eles tiveram que sair da sua região quase como se fossem refugiados, por conta que teve aquela tempestade e tudo mais, é explicado no meio do filme, e chegando lá, eles tiveram que reconstruir do zero. Eles estão vivendo ali numa questão que seria mais de periferia, né? Uma área que estava até abandonada. Kokosas, Tribacor, Otrix, Tausen, Sorix, Golsandariburdi. Eu tô bem! Pelo menos a casa deles, que também é a loja, estava abandonada, eles tiveram que criar tudo do zero. Então já tinha a questão deles estarem num lugar hostil, já tinha essa questão deles terem começado do zero, deles serem uma família de mais baixa renda. Essa é uma das principais coisas que explicam do porquê eles serem daquela forma. Mas a gente já pode aproveitar e emendar com a questão que eu reparei durante o filme, o contraste que dá a família do Gota com a família da Faísca. Porque você vê, né, que a família
do Gota mora em apartamento, os pais. Não se preocupa tanto com as coisas mais importantes, os serviços, certinho, você fala. Sim, eles já são mais preocupados com artes e essas coisas, enquanto o pessoal ali da faísca tá se preocupando mais em sobreviver. Como você vê essa questão da diferença social entre as duas famílias? Então, pessoal, eu vejo uma questão social um pouco maior, Lucas. Quando ele chegou no país, ele chegou sem nada, chegou só ele e a esposa. E você podia ver que quando ele chegava num apartamento e tal, ele é expulso. Então, ele foi num lugar mais abandonado, como você falou antes. Aquela periferia começou a construir como se fosse o país do fogo, assim, como se fosse uma classe do fogo. Sim. E você pode ver que a classe um pouco mais rica vai ser a parte da água, que tem a parte das casas, fica no meio da cidade. Você sabe, tem um pouco mais de segurança lá na porta, então é um pouco mais inclusa Sim. esse da parte da água. Então, nessa questão que você estava falando, é algo que mais pra frente no filme é discutido quando a mãe do Gota oferece pra Faísca a oportunidade de trabalhar numa empresa de fabricar vidros. Aí ela tá indo embora estressada, o Gota tentando entender o porquê que ela ficou daquele jeito, e ela fala pra ele: aquilo é tudo que meu pai pôde construir pra mim, é a vida dele. Nós não podemos nos dar ao luxo de sonhar que nem vocês. Meu pai trabalhou duro por tudo aquilo. Então você já percebe isso mais como uma camada de crítica social também, de apontar essa diferença do pessoal do fogo que mora numa periferia, até meio que excluído da cidade, né, que tem que atravessar uma ponte para chegar até lá, e o pessoal da água, onde eles podem se dar o luxo, como a Faísca falou, de sonhar, de se preocupar com arte, enquanto eles estão lá trabalhando duro para conseguir sobreviver. Quando a mãe do Gota ofereceu esse cargo pra ela ficou meio que sentida, porque ela não esperava essa oportunidade na vida dela. Sim. Então você pode reparar que ela ficou meio que assim, cara, ou é meu pai, ou é esse emprego. Porque para ela, aquele lugar que ela morava era só o lugar dela, e nada mais. É que foi algo que foi colocado desde cedo na cabeça dela, né? Você vai herdar a loja, um dia você vai cuidar da loja, que sequer se passava outra possibilidade de sonhar com outra coisa. E aí você tinha comentado agora. Nossa, louca, uma trilha sonora desse filme, no começo, me acertou. Gostei bastante. Aquele fundo, assim, do oceano, ouvindo um barco com aquela música tocando. Ela me pegou com força. Quanto a essa questão de trilha sonora, eu vou ser sincero, a primeira vez que eu assisti, eu não percebi muito ela, mas a partir da segunda vez eu fui com os ouvidos um pouco mais atentos, e eu gostei mais, o que mais me chamou a atenção, foi a questão da música tema do filme, porque sinceramente, eu sei que durante o filme me agradou, mas não teve nada que se destacou, pelo menos pra mim. Por exemplo, eu achei 3 vezes o filme. E eu realmente não lembro dessa primeira cena que você falou, pelo menos a trilha sonora, porque a trilha sonora do filme, pra mim, foi boa, mas não foi marcante. É, comigo já foi um pouco mais marcante. Na parte do barco, sabe assim, quando ele começa a vir no filme, quando ele faz certinho a embargagem do barco dele e tal, quando ele chega. Então essa parte já começa a tocar meio que uma música de eles vendo, tipo, a cidade toda. Não sei você, mas assistindo ao filme, eu tive a impressão de que o povo do fogo, ele passa como uma representação do povo árabe. Se você reparar até na questão dos diálogos dele no começo, a questão deles terem vindo do deserto, para mim, a analogia que eles queriam fazer entre o povo do fogo e o povo da água, terra e nuvem foi na questão dos árabes nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Então, como o Lucas falou, assim, não vejo muita semelhança nisso. Foi uma visão tua que você teve do filme. Já a minha foi como se fosse contando a história um pouco mais estressado, assim, um pouco mais quente, entre aspas. Assim, tudo bem você não ter enxergado essa parte, mas sinceramente, na minha concepção, essa foi a principal mensagem do filme, respeito aos povos estrangeiros. Mas se você parar para pensar a forma como a família da Faísca saiu da nação que eles estavam,
eles estavam meio que como refugiados, buscando abrigo no Ocidente, um outro país. Porque, na minha visão, a mensagem que eles quiseram passar é: a cultura deles é diferente da nossa, em algumas questões é quase inversa, mas vamos respeitar. Mas talvez eu esteja só viajando, mas foi a percepção que eu tive em cima do filme. Nós aqui da Baloncine avaliamos o filme baseado em 6 aspectos: entretenimento, a capacidade dele te manter preso do início ao fim, visual, trilha sonora, personagens, mensagem e narrativa. Por fim, fazemos a média desses 6 aspectos e damos a nossa nota final. Na questão do entretenimento, o filme conseguiu sim me manter preso do início ao fim, mas eu acho que criou aquela urgência, sabe? Falando, nossa, isso tá muito, muito bom, apesar de eu ter gostado sim do filme. Então, pra mim, entretenimento fica com uma nota 8. Cara, entretenimento pra mim me pegou bastante do começo ao meio ao fim. Vou dar uma nota 9 pelo enredo do filme, gostei bastante. E você, Leandro, o que você acha do entretenimento? Fala galera, eu sou aqui atrás da câmera e minha nota para entretenimento é um 10, porque não prendeu do início ao fim, como diz o meu Lula Lucas e Vivi. E show e bom, sensacional. Então, pessoal, o visual desse filme é um visual bastante divertido. Você pode reparar que são bastante coloridos o cenário, as coisas, a cidade. Tem umas cores que destacam bastante no filme, como azul, vermelho, verde. Então a cidade em si é muito colorido. O visual do filme é bastante bonita. E até os personagens também mudam de cor. Você pode reparar que a Faísca acaba mudando de cor no filme. Sim, quando ela encosta ali nos minérios, né? No minério. Ele vem gota e também faz um arco-íris. Então, pessoal, minha nota para esse visual vai ser uma nota 10. Gostei do visual, bastante competente o pessoal fez. Me agradou bastante esse filme. Foram muito bem escolhido a tonalidade de cor do filme, foi sensacional. Principalmente aquela parte que estão na praia, ela sobe em cima de cristais, é uma onda de cor. Todos os componentes da cena, cada cena cabe para tal lugar, foi algo nota 10. Na minha questão do visual, foi algo que eu pensei bastante, porque, no geral, era muito bonito as cenas, a questão da iluminação junto com as cores, mas teve algumas coisas que acabaram me incomodando, pelo fato, como você tinha mencionado, que é bem colorido. Eu acho que algumas horas, mas poucos momentos, eles erraram na questão do contraste, acabou misturando muita cor com uma certa iluminação que estava vindo. O filme é muito belo, mas para mim o visual vai ficar 9. Outro aspecto é a trilha sonora. Ela me agradou bastante no geral. Teve algumas em específico que chamaram mais a atenção, como a música tema do filme, mas, sinceramente, não chegou a ser nada marcante. Pelo menos, na minha opinião, para a trilha sonora de Elementos eu dou uma nota 8. A trilha sonora foi muito bem feita, sonoplastia impecável, trilha sonora também, minha nota é um 10. Então, pessoal, a trilha sonora desse filme, gostei. Minha nota é uma nota 10. Os personagens, gostei bastante. Só do Gota que não muito, porque não teve muita desenvoltura nele. Só na Faísca, um pouco, no pai também da Faísca. E minha nota pros personagens, nota 9. Personagens eu gostei de todos, mas também não gostei um pouco da mãe da Faísca. Ela fica perseguindo o Gota. Mas só que eu entendo a preocupação de mãe, e pra mim é um nome também. Na questão de personagens, para mim é um dos grandes destaques. Eu gostei de todos. Realmente tem a questão do Gota não ter sido tão desenvolvido, mas me agradou bastante, dou uma nota 9. Na questão da mensagem, na minha opinião, foi o que mais se destacou no filme. Eu dou uma nota 10. A mensagem pra mim também foi muito boa. E nosso amigo Lucas falou que retrata sobre preconceitos de etnias, nota 10. Então, pessoal, pra mim a mensagem foi algo mais marcante. Fala sobre respeito de outras culturas, que você tem que respeitar outras culturas. E também fala sobre o preconceito do desconhecido. Tem meio que saber conhecer, que você pode ver no filme, eles não têm aquele conhecimento sobre determinada raça. Eles só julgam. A mensagem foi uma coisa mais, pessoal, não julga ninguém. Tenta compreender a pessoa, busca melhorar e respeitar. A mensagem eu dou uma nota 10. Narrativa, ela executa bem a história, do começo ao meio ao fim, conta certinho o que está acontecendo com os personagens, o desenvolvimento da história.
Dou uma nota 10. Deixou uma ponta solta em nenhuma das partes do filme. A narrativa pra mim foi muito bom. Foi bem escrita. Mas sabendo que a mensagem do filme, uma nota 10. Questão de narrativa, ela é muito bem executada no filme. Até outra coisa que eu achei muito interessante, nos créditos do filme você tem algumas cenas ali que contam um pouco do depois do filme, da família do Fogo se encontrando com a família do Gota, né, e tudo mais. Então, pra mim, na questão de narrativa, nota 8, cumpre muito bem o seu propósito no filme. E você, concorda com a nossa análise? Acha que a gente viajou? Faça sua avaliação com base nos nossos aspectos aqui nos comentários. Então, pessoal, acabou a Don Cine. Se você gostou, deixa um like, compartilhe e se inscreva. Eu sou o Felipe. Eu sou o Lucas. E isso é o final. Até a próxima.